dúvidas de vocês, tá? Do que propriamente dito sobre a biblioteca de menu. Eu acho que, não sei se vocês viram, né? Mas eu deixei bastante material lá para vocês, né? Além do código da biblioteca em si, que é esse código aqui que vocês podem pegar e colar lá no código de vocês e usar ela como uma biblioteca que vai permitir a construção de menus de vocês. Ela não está no formato de uma biblioteca padrão aqui do Arduino, porque eu não mostrei para vocês como é que se faz uma biblioteca para o Arduino, e vocês não estudaram C++, né? Então, eu fiz um formato mais familiar aí, que seria usando funções. Tipicamente, inclusive, eu prefiro programar em C++. Tipicamente, eu faria a biblioteca já em C++, tá? Que fica um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais fácil de usar também em alguns aspectos, tá? Mas, em suma, eu deixei o códigozinho aqui da biblioteca para vocês, tá? Deixei aqui o exemplo da leitura aqui que eu passei para vocês, explicando como é que vocês podem usar a biblioteca aqui junto com a LCD. Na verdade, essa biblioteca vocês podem usar, inclusive, junto com a porta serial, tá? Não somente com a LCD, tá? Que é interessante. A construção do menu não tem necessariamente relação direta com a LCD, mas eu explico aqui como é que vocês usariam junto com a LCD isso tudo, tá? E é uma biblioteca que eu considero bem simplesinha de usar, tá, gente? Na prática, ela simplifica bastante o trabalho de vocês, tá? Porque essencialmente fica simples criar um menu, né? Então eu vou até pegar aqui a estrutura do menu, do exemplo lá que eu deixei no capítulo, e vou abrir primeiro aqui o código do exemplo, que eu deixei ali para vocês também, tá? Para que eu acho até que o perigo é eu ter esse exemplo. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse é o código do exemplo aqui, não é esse que eu quero mostrar, mas em suma. Aqui eu construí o código do exemplo no Tinkercad. Eu ia dizer que eu acho que eu fiz no Tinkercad também, tá? Para mostrar. Gente, não vou perder tempo explicando aqui como é que eu construí isso tudo, tá? Isso é uma biblioteca. O cara tem que pensar em como é que funciona um menu para construir isso tudo, tá? Basicamente, o difícil aqui nessa biblioteca é que todo menu se comporta como uma estrutura em árvore. Não sei se vocês chegaram a ver, teoricamente vocês têm programação estruturada e algoritmos, né? Uma coisa assim. Mas numa disciplina vocês deveriam, pelo menos, ter uma noção de estrutura de dados, tá? O que é uma lista encadeada, uma FIFO, uma filo. E uma das estruturas que a gente aprende quando a gente começa a programar é o que a gente chama de uma estrutura em árvore, tá? Uma estrutura em árvore é uma coisa desse tipo, né, gente? Onde a gente tem, na verdade, eu não estou mostrando aqui, mas existe uma raiz, tá? Talvez até eu devesse ter mostrado aqui a raiz estaria à esquerda, tá? Que se subdivide em itens de um nível, que a gente chama de nível 0, depois o nível 0, cada um dos itens do nível 0 podem ter, por sua vez, subitens. Aqui no item D, particularmente no exemplo, né, eu crio mais 3 subitens. Na prática, o voltar é criado automaticamente para a gente pela biblioteca, mas eu tenho aqui o item D.A, D.2, tá? E esses itens do nível 1 podem ter subitens, os itens do nível 2 podem ter subitens, em suma, vocês constroem a profundidade do menu conforme o desejado. Como a gente já tinha brincado na nossa última aula, né, não é interessante que o menu tenha mais do que, provavelmente, não vá além do nível 1, tá? O nível 2 seria uma coisa, assim, espetacular, tá? Vocês têm que ter uma justificativa muito boa para isso, porque normalmente o usuário não navega, tá? O usuário não vai, ele vai no máximo no nível 0 e no nível 1 aqui, olhe lá, tá? Mas em suma, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona, tá? Depois a gente vai ali no código propriamente dito. Eu acho que aqui eu estou mostrando tanto na serial quanto no display, mas vamos primeiro fazer no display aqui, tá? Então vocês vão ver exatamente essa estrutura aqui, ó, item A, item B, item C, item D, tá? E aí a gente pode navegar, né, para baixo, acho que esse daqui, ó, tá? E para cima, perfeito? Como qualquer outro menu, né? E se eu selecionar o item A, o que vai acontecer? Eu vou ingressar no subnível do item A, né? Ou seja, que é o nível 1 relacionado ao item A, tá? Onde eu vou ter essas 3 opções. O voltar, que é adicionado automaticamente pela biblioteca, o A.A e o A.B, tá? Vocês vão ver aqui que vai aparecer o A.A e o A.B, tá? Se eu clicar no voltar, automaticamente ele volta, né? Se eu selecionar cada um desses itens, aí acontece uma operação que eu vou explicar em seguida.
ok? Vou dizer para vocês que o texto vai ficar melhor, talvez, que a minha explicação aqui, tá? Eu recomendo fortemente vocês lerem esse texto aqui com calma, mas em essência, né? Vamos abordar um pouquinho aqui como é que tudo funciona. Então, o menu está funcionando, né, gente? Se eu vim aqui no item D, por exemplo, ó, eu acho que é o D.A, vai ter mais um nível aqui, né, que é D.A.1, né? Eu entrei aqui nesse nível 2 aqui do nosso menu. Maravilha? E aí eu posso ir voltando, né? Ó, posso voltar de novo, e aí eu voltei aí para o nível básico. Toda essa navegação, gente, é implementada pela biblioteca, tá? Vocês têm que só chamar uma funçãozinha dizendo se é para rolar o menu para cima ou o menu para baixo, e uma outra indicando se, se a opção deve, na verdade, selecionado não, né? Mas sim, e uma outra função que vocês vão indicar se o cara selecionou. Isso tudo está relacionado com botões que eventualmente o usuário clique, né, para selecionar o menu. Como é que vocês acionam a função de rolar para cima, de rolar para baixo, ou de selecionar? Aqui a gente está fazendo por esses 3 botõezinhos que vocês estão vendo aí, né? Mas poderia também ser por algum outro método qualquer que vocês queiram, bastando chamar a função respectiva da biblioteca, tá? Então, só a título de curiosidade, gente, talvez tenha um monte de coisa aqui na serial, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês, tá? Só a título de curiosidade, vocês também conseguem ver isso na interface serial, né? Então, vocês estão vendo aqui, só que aqui a gente está vendo só um item, né? Na serial, eu estou vendo aqui os 4 itens presentes. Se eu rolar, olha que bonito que fica. Estão vendo ali? BCDA, ó, CDAB, ó, sempre mostra em primeiro o item que está selecionado naquele momento, né? Se eu clicar no botão de seleção, ó, ele vai mostrar de novo o menu, ó, voltar, item A.A, item A.B, e permite de novo fazer a navegação. Então, vocês só fiz isso daqui para mostrar que vocês conseguiriam construir o menu tanto no LCD quanto na interface serial. Quem é que fez essa biblioteca? O professor, tá? Passei umas 2, 3 horas brincando aqui para fazer ela, tá? Bom, voltando aqui na explicação. Então, gente, a base da biblioteca é construir uma estrutura em árvore desse tipo. Para isso, a gente precisa de um monte de ponteiros, tá? Tem que trabalhar com ponteiros em C, ou com referência, se a gente tivesse em C++, tá? Mas, tipicamente, a melhor solução é ponteiros, onde eu crio uma associação entre o próximo item, o item anterior, o item de nível mais profundo e o item de hierarquia mais rasa, por assim se dizer, tá? E aí, quando vocês chamam as respectivas funções, a gente trabalha aqui com essas estruturas de forma a criar o menu, tá? Aí tem uma estrutura aqui que é a base do menu, né? Que vocês podem ter quantos menus vocês quiserem, né? Bastaria criar inicializar várias estruturas desse tipo, tá? Chamando essa função justamente, start menu, tá? A função start menu, eu não botei a documentação aqui, tá? Falha minha. Mas a função start menu, gente, é uma função que toma uma estrutura, uma variável que representa uma estrutura desse tipo, tá? E inicializa para vocês criarem um menu. Quantos menus vocês quiserem criar, vai corresponder a quantas estruturas vocês vão ter, tá? Deixa eu abrir aqui mais para dar mais destaque, tá bom? Basicamente, depois que vocês criarem uma variável do tipo estrutura menu, vocês vão, e depois de inicializarem essa estrutura, vocês vão ficar chamando 2 funções, tá? Essa função aqui, add menu item, tá? Que vai adicionar somente itens no nível 0. Então, add menu item serve somente para adicionar os itens aqui no nível 0, tá? E vocês vão ter uma outra funçãozinha, que é add submenu item, tá? Que aí vocês conseguem adicionar no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, conforme for o desejo de vocês criarem um determinado menu, tá? Como é que funciona, basicamente? Vocês têm que, nessas funções, vocês vão ter que passar qual é o menu que vocês estão criando, tá? Basicamente, de novo, né? Vocês têm que criar uma variável desse tipo aqui de dados, eu vou mostrar em seguida, tá? Para um certo menu. Se vocês tiverem menus diferentes, criem variáveis diferentes, né? Óbvio. Então, vocês passam essa variável. Vocês indicam se o item sendo adicionado no nível 0, se o item sendo adicionado no nível 0 inicia ou não um submenu, true ou false, tá? Se passar true, vocês vão indicar que a gente está iniciando um submenu. Depois disso, o que vocês fazem? Vocês passam a string contendo a mensagem, né, que vai aparecer naquele item de menu,
basicamente aqui o item A, item B, item C, item D, tá? E vocês passam qual é o tamanho dessa string, incluindo nesse tamanho dessa string o zero final, né? Se vocês não sabem qual é o tamanho, vocês podem usar aquela função strlen, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Assim como a gente tem essa função para adicionar no nível 0, a função add submenu item, eu não vou explicar aqui o código, tá, gente? Se alguém tiver interesse, me peça depois aí por e-mail para eu dar uma explicação rápida aqui do código. Mas basicamente, de novo, estou trabalhando com ponteiros aqui para fazer tudo isso, tá? Apesar de ter alguns comentários bem básicos aqui. Se vocês quiserem, então, adicionar itens no nível 1, ou no nível 2, ou no nível 3, ou no nível 4, não importa o nível aí que vocês estejam, tá? Aí vocês vão chamar essa funçãozinha, que além de ter todos os itens anteriores, ou seja, qual é a variável do menu, se esse item sendo adicionado inicia um novo submenu ou não, tá? Qual é a string sendo associada àquele item no menu e qual é o tamanho dessa string. Além de tudo isso, a gente vai ter que repassar qual é o item pai. Então, por exemplo, aqui para o item A.A, o item pai é o item A. Para o item D.A, o item pai é o item D. Para o item D.A.1, o pai dele é o item D.A. Então, vocês sempre vão ter que indicar, ao adicionar um item nos níveis inferiores, tá? Qual é a raiz daquele item sendo adicionado. Então, por exemplo, para o D.A.1, a raiz é o item D.A. Tá? Então, quando vocês criarem essas chamadas, tá? Vocês têm que tomar esse cuidado, ok? Normalmente vocês vão fazer as chamadas a essa função start menu, add menu item e add menu subitem lá na função setup, tá? Porque é lá que vocês vão construir o menuzinho de vocês, tá? Seja 1, 2, 3, 4 menus. Aqui eu só estou criando um exemplo para um único menu. Depois disso, gente, vocês vão usar as funções de navegação, que é menu select, menu navegação up, menu navegação down, tá? Nessas funções, principalmente no nav up e no nav down, se tornou bem simples de navegar, porque você só vai indicar qual é o menu que tem que ser feita a navegação. O selecionar também é bem simples, tá, gente? Vocês passam o menu e algumas variáveis a mais que servem para dar informações para vocês, tá? Vocês conseguem saber qual é o nível do menu que está sendo trabalhado, qual é o ID dentro do nível, tá? E se ocorreu, mediante a seleção daquele item, uma troca de nível. Então, por exemplo, se o cara tiver no item A e vocês indicarem que aconteceu a seleção do item A, vai acontecer uma troca de nível, porque a gente vai passar do nível 0 para o nível 1, perfeito? Então, vai retornar nessa variável aqui, level change, vai retornar true, tá? E o mais importante nessa função aqui, na verdade, é que ela vai retornar um número, tá? Que não precisaria ser unsigned long, não sei porque que eu exagerei aqui, até talvez tenha que corrigir isso depois, tá? Mas ele vai retornar um número que é um identificador que diz qual dos itens foi selecionado, se foi o A, o B, o C, o D, o A.A, o A.B, esse voltar, tá? Em suma, todos esses itens aqui, quando a gente acionar a função "-select", ele vai indicar qual foi o item selecionado através de um número. E esse número é único dentro do menu que vocês estão trabalhando. Isso serve para depois a gente conseguir construir lá um if, um switch case, processando cada uma das opções que o menu trabalhe, tá? Fora essas daí, gente, vocês têm aqui mais duas funções que servem para apresentar o menu no display ou na serial, tá? Que é essa menu show current line, que vai retornar sempre uma string correspondendo à string atual da navegação do menu. E essa daqui que serve para retornar não somente a string atual, mas uma string a partir da atual, tá? Que serve para a gente conseguir, por exemplo, montar, ao invés de montar o menu, como vocês estão vendo aqui na serial, aqui no LCD, somente com item, tá? Serve para a gente conseguir apresentar mais itens aqui associados à navegação, né? Então, o item A é o item que a gente está navegando naquele momento, mas se eu clicar nos botões, né? Eu vou trocar minha navegação, né? O show current line retornaria item B, o show next line com esse parâmetro aqui, 1, retornaria item C.
Se vocês passarem esse parâmetro com valor 2, retorna item D. Se vocês passarem esse parâmetro com valor 3, retorna item A. E se vocês passarem esse parâmetro com valor 4, retorna nulo, indicando que vocês já voltaram para o início do menu, tá? Então não precisa mais apresentar nenhum item a mais. Notem que nesses carinhas aqui, não, basicamente é isso, tá? Só retorna as strings. E aí, gente, para explicar como é que a gente constrói o menu, tá? Que é a primeira parte. Primeira coisa que a gente faz, a gente cria uma variável referente ao menu. Então, eu criei aqui struct menu, menu sistema. Se vocês quisessem criar um segundo menu, não sei porquê, né? Poderia ter aqui menu 2, tá? Menu 3, menu 4, vocês sabem, vocês que sabem, tá? Normalmente, um sistema tem um menu único, né, gente? Mas, sei lá. Estou imaginando aqui uma situação onde vocês têm vários menus, né? Poderia existir, tá? Mas não é muito comum. Então, até permitir que vocês fizessem isso. A dica para o LCD é criar essa variável aqui, tá? Que indica se o menu no LCD, a gente deve atualizar o LCD para apresentar a navegação que está sendo feita no menu. Então, vocês notam que eu inicio a variável com valor true, que indica que quando eu começar o meu programa, eu devo atualizar o LCD para mostrar o que está acontecendo no menu naquele momento. E eu tenho 3 variáveis booleanas, tá? Que é o mcima, o mbaixo e o mcel. O mcima, se for true, significa que está acontecendo uma navegação para cima. O mbaixo significa que está acontecendo uma navegação para baixo. E o mcel significa que um item foi selecionado. Tranquilo? Como é que vocês preenchem os valores dessas variáveis aqui? Olha, gente, normalmente vai ser por um botão, mas digamos, sei lá, para dar um exemplo que não seja um botão, né? Digamos que vocês têm um display touchscreen, né? O cara clicou numa posição do display, aí vocês poderiam fazer com que o mcima se tornasse true para indicar que o menu tem que rolar, algo do tipo. Existem displays LCD hoje bem comunzinhos, bem baratinhos até, tá? Normalmente são displays gráficos que tem touchscreen junto, tá? Então vocês poderiam substituir os botões pela função touchscreen do próprio display. Mas aí sai completamente do que a gente vê aqui na disciplina, tá? Até porque esses displays são muito específicos, tá? E aí, gente, como é que eu começo a fazer a brincadeira toda? Primeiro, eu crio umas variáveis temporárias aqui que eu vou usar só para armazenar qual é o item pai aqui que eu vou usar para criar os submenus, tá? Aqui eu tenho 2 variáveis, dependendo de onde eu estou no meu código. Notem que essas variáveis pai1 e pai2, elas são ponteiros, né? E elas vão sumir depois, tá? É só para uso temporário mesmo. Eu inicializo o meu menu, tá? E aí eu começo a criar os itens, item após item. Primeira coisa que eu vou fazer é criar o primeiro item do menu. O primeiro item do menu é o item A. Maravilha? Lembrem-se que o item A inicia um submenu. Então, embaixo do item A, eu vou ter agora um menu de nível 1, onde depois eu vou adicionar o item A.A e o item A.B. Então, mas ao mesmo tempo, né? Lembrem também que o item A está no nível 0. Então, o que eu faço? Primeiro, eu crio a minha string, né? Item A. Gente, se vocês quiserem, sei lá, dar uma coisa desse tipo, eu quero botar números, né, para o usuário saber em que opção ele está, pode colocar número, não tem problema nenhum, ó. Então, item.A, item A, tá? Aí, o que eu faço? Eu adiciono no nível 0, então eu chamo a função add_menu_item, indico qual é o menu que eu estou usando, que é o menu do sistema, tá? Que é aquela variável que representa o nosso menu. Aí eu passo o parâmetro e submenu como true, indicando que o item A inicia um novo submenu. Digo qual é a string que eu estou passando, que é essa string aqui que vocês estão usando, né? Essa stringzinha aqui. E indico qual é o tamanho da string, tá? O size of message 1, tá? Poderia ser, ao invés de ser size of message 1, poderia ser também essa funçãozinha aqui, ó. strlen, só para ver se eu não estou me enganando, tá? Que às vezes eu confundo as linguagens. strlen, tá? Acontece, tá, gente? Eu programo umas 2, 3 linguagens, às vezes eu troco as comandos nas linguagens, tá? Mas, em suma, até melhor do que size of seria strlen, tá? Seria o mais correto, tá? Deixa eu ir atualizando aqui, porque esse é o mais adequado. Bom, então, isso daqui faz a adição no meu menu do item A, tá? Além de eu fazer essa adição no meu menu do item A, o que acontece?
Como o retorno dessa função é add menu item, eu retorno um ponteiro para o item que foi adicionado. E esse ponteiro do item A aqui que foi adicionado, eu coloco dentro da variável chamada pai1. Por que eu estou fazendo isso? Para eu poder criar daí o nível 1, né? Indicando que a raiz do nível do item A.A, por exemplo, é esse item que a gente acabou de adicionar, que é o item A. Tá? Então, vocês vão notar aqui, para o item A.A, o que eu estou fazendo? Eu estou indicando que a raiz dele é o pai1, que era o item A que eu adicionei antes. Está aqui, ó. Perfeito? Então, eu estou indicando aqui que para o item A.A que eu estou adicionando naquele momento, a raiz dele é o item A. Então, eu uso isso para construir a estrutura do meu menu. Tá? Aí eu poderia ter aqui, sei lá, 1.1, se vocês quiserem, 1.2, só para dizer que a string aqui tanto faz, tá? Estou indicando que esse item A.A e item A.B não são submenus, são itens finais. É verdade aqui, né, gente? O A.A e o A.B realmente são itens finais, eles não têm mais subníveis embaixo deles, tá? E aí eu só estou passando as strings, né, respectivas para fazer a criação. Maravilha? Se eu parasse aqui, eu teria no meu menu nível 0 item A, e aí embaixo eu teria item A.A, item A.B e o voltar, tá? Sempre que vocês passam ou no add menu item ou no add submenu item, o parâmetro lá e submenu true, automaticamente a biblioteca já adiciona, até porque senão ficaria um menu defeituoso, né? Já adiciona esse item voltar para vocês, tá? Maravilha. E aí eu continuo, né, gente? Vou adicionando aqui no menu principal, ó, item B, posso chamar de 2, se vocês preferirem, né? Item C, item D. Aí aqui no item D, né? Lembrando aqui no item D, que o item D inicia um submenu. Então, o que eu faço aqui quando eu adiciono o item D? Eu indico que eu estou adicionando submenu. De novo, gente, sempre que for no nível 0, eu uso a função add menu item. Tranquilo? Maravilha. Bom, com isso eu consigo criar um novo submenu, eu jogo a raiz desse submenu, que é o item D, para a variável pai1, e aí eu vou adicionando os respectivos subníveis, né, que é o nível D.A e o nível D.B. Maravilha? Então aqui eu poderia ter aqui, sei lá, 4.1 item DA, 4.2 item DB, tá? E aqui eu teria, sei lá, 4 pontos. Por isso que eu não gosto de usar número, né? No final o número começa a ficar complicado, tá? A gente gasta muito espaço com os numerozinhos ali, tá? Mas tudo bem. Notem aqui que para o item DA, eu estou indicando que o pai está na variável pai1, que é justamente o item D que a gente tinha adicionado ali entre a linha 1094 e a linha 1095, tá? Mas, ao mesmo tempo, como eu sei que o item DA, por sua vez, tem mais um submenu embaixo dele, que é esse submenu de nível 2 que vocês estão vendo ali, eu armazeno, né, o retorno aqui da adição do nível A, do item D.A, na variável pai2. E essa variável pai2 vai ser usada para adicionar aquele item D.A.1. Olha aqui, ó. Maravilha? Então, com isso, eu consigo criar a estrutura que eu quiser, tá, gente? Basta vocês usarem aqui a criatividade de vocês. De novo, eu não recomendo vocês irem além do nível 1, tá? Não é uma boa. Ok, pessoal? Se vocês quiserem fazer, tudo bem. Mas tipicamente fica confuso para o usuário. Só mostrar para vocês como é que fica com essas modificações aí que eu fiz, tá? Na verdade, deixa eu apagar, parar e começar de novo aqui para vocês verem. Ó. Inclusive, na serial vai aparecer tudo bonitinho. Ó. Item A, item B, item C, ó, 1 ponto, 2 ponto, 3 ponto. Aqui no LCD também, né? Se eu navegar, ó, aquele item A ali ficou alguma coisa estranha, tá? Depois eu vejo o que houve. Aí item B, item C, item D, estão vendo? Se eu entrar no nível A, só deixa eu ver o que coisa chata que ficou ali. Não faço nem ideia. O Tinkercad tem umas coisinhas meio estranhas às vezes na simulação, tá? Então isso daí eu acredito que seja da simulação. Que não tem nenhuma razão para ter aquilo ali. Parece que ficou uma sujeira no final da string, não sei. Coisa estranha. Ó, aí a sujeira. Ou aqui é porque eu estou mostrando o cursor. Não, mas aí não apareceria na serial. Não sei, gente. Aqui é uma loucura aqui do Tinkercad, tá? Bom.
sei que caractere é esse que ele está mostrando. Quando a gente inicializa em C uma string C nesse formato, a linguagem, o compilador automaticamente já aloca a memória necessária para essa string, tá, gente? Então, na verdade, aqui essa string tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres da mensagem, mais um caractere que é o término da string, que é o valor 0, né? Então, essa string aqui ocupa 10 bytes, tá bom? Não sei o que o Tinkercad aqui está bloqueando, mas tudo bem. Vamos lá. Item A, aí eu posso navegar, né? Item B, item C, item D, item A. Se eu selecionar, né, gente? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho só. Vai aparecer ali o voltar, que a gente adicionou automaticamente, ó, o AB e o A.A e o A.B aconteceu a mesma coisa, né? Mesma loucura, não sei, tá? Loucuras do Tinkercad, ó. A.A, A.B tá ali, né? E o voltar. Se eu for lá no item D e clicar aqui de novo, ó, voltar, D.A, D.B. Se eu clicar aqui, vai aparecer item D.A.1, tá? Sugiro vocês não usarem esses números, tá, gente? A menos que vocês se atrapalhem muito, tá? Que começa a ficar meio cansativo e ocupar muito espaço no display, né? Então, vocês já vão falar. Ali onde apareceu aquela sujeira, não foi onde você trocou o comando lá de size Não, off? eu até achei que poderia ser, tá? Mas, pois é, né? strlen. Pode ser, porque aqui ele está passando somente o comprimento. Na verdade, isso daqui é um erro, tá, gente? Meu. Porque ele não está copiando. Pior que tu tem razão, isso é um erro na biblioteca, tá? Vamos voltar para o size off, que não é o correto, mas resolve esse problema. Ele pega o tamanho do vetor. Eu tenho que corrigir na biblioteca lá, tá? Eu tenho que adicionar um 0 no final. Pior que tu falando agora, me lembrou que eu tenho que corrigir um negocinho na biblioteca. Na prática, só que isso daí vai... Depois eu posto lá para vocês a correção, tá? Agora que tu falou, eu sei qual é o problema. Na prática, isso daqui eu tenho que fazer mais um, e aqui eu tenho que fazer só isso, só mais um. Só essa modificaçãozinha aqui eu resolvo o problema, mas não vou mexer agora, tá? É isso. É porque quando tu usa strlen, ele retorna o comprimento sem o término da string, tá? Mas é isso, basicamente. Deve resolver o problema agora. Sim. Pior que tu tinha razão, tá? Então tá aí, tá, gente? Então tá aí o menuzinho funcionando, tá? Vocês conseguem selecionar os itens e tudo mais, né? Bom, e aí? Como exemplo básico é isso daqui, tá, gente? Eu vou mostrar um segundo exemplo para vocês. Deixa eu mostrar, antes de eu ir para o segundo exemplo, deixa eu mostrar para vocês o que acontece em termos de navegação. Então, quando vocês... Vamos lá. Olha o que é a minha função loop, né? Aqui eu estou usando a biblioteca button, né? Basicamente, eu vejo se o botão para cima foi clicado, se o botão para baixo foi clicado, ou se o botão de seleção foi clicado. Dependendo desses botões, eu chamo primeiro a função navega menu. Tá? E vamos, então, nessa função navega menu. O que essa função navega menu faz? Se o cara apertou o botão para cima, a única coisa que a gente faz é chamar a função lá da biblioteca de navegação para cima. Maravilha? Como isso faz o menu rolar, o que eu indico para o resto do meu programa, que é para atualizar o LCD. Na verdade, em vez de atualizar menu, isso daqui deveria ser atualizar LCD, tá? Mas tudo bem. Vamos pensar dessa... Aqui eu estou mandando atualizar o LCD, tá? Se o cara clicou para baixo, eu chamo a função de navegação para baixo e mando atualizar o LCD. Se o cara clicou o botão de seleção, mesma coisa. Ó, eu mando atualizar o LCD, crio umas variáveis que vão receber valores aqui da função menu select, tá? Essas 4 variáveis eu preciso ali para usar em seguida, tá? E aí no menu select, o que eu faço? Primeiro, como retorno da função, eu vou receber um número que representa o item que foi selecionado. Eu vou receber um número que representa o nível do menu onde eu cliquei na opção. E principalmente vou receber uma outra variável que indica se aconteceu, a partir da seleção daquele item, acontece uma mudança de nível no meu menu ou não. Tá?
e a partir disso eu só imprimo na serial para vocês saberem que aconteceu uma navegação. Isso aqui obviamente, é totalmente opcional, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente acompanhar o que está acontecendo, tá? Não. Só serve para ver o que acontece na navegação. Desce com o menu. Ok? O que é importante aqui na realidade é esse código, ó. Código. Esse código vocês vão ter que fazer, tá? Esse código não tem como eu fazer, porque depende do programa de vocês, tá? Código de reação ao menu. Basicamente, o que esse código faz, gente? Conforme o ID que vocês receberem, conforme o número que vocês receberem mediante a chamada à função menu select, vocês vão implementar um código referente à opção em questão. Então, vocês estão notando aqui que eu criei aqui para cada uma das opções, né, para cada uma das opções que podem ser selecionadas verdadeiramente, eu criei aqui um caso, né? E vocês têm aqui case 2, por exemplo, para o item A.A, case 3 para o item A.B, case 4 para o item B e assim por diante, tá? A gente já vou responder para vocês como é que vocês sabem qual é o número que vocês têm que usar para cada uma dessas situações. Mas se vocês estiverem implementando o código e vocês quiserem descobrir qual é o número que é retornado quando um determinado item é clicado, gente, é selecionado, basta vocês verem o que apareceu na serial, por exemplo. Ó, digamos que a gente selecione o item A. Então, vocês estão vendo que a identificação geral ali do item A é o número 0. Então, se eu botasse aqui no meu código um case, só que aqui notem que eu só estou executando esse switch se não é uma mudança de nível, tá? Isso aqui é opcional, vocês poderiam remover essa linha aqui, tá? E implementar direto o switch ID. Mas, em suma, quando eu cliquei lá no item A, gente, a identificação lá, o ID, o número associado àquele item de menu 1.item A é o número 0. Maravilha? Quando eu clicar aqui no voltar, o ID associado àquele item de menu voltar é o ID 1. Então, eu teria que botar, se eu quisesse reagir àquele cara, eu teria que botar case 1, mas não é necessário, porque eu só estou navegando no menu, né? Quando eu estou no item final, esse item B eu chamo de item final, item terminal, gente, porque ele não implica uma nova navegação, né? Vocês já estão mexendo lá no final do menu, tá? Então, quando eu clico aqui nesse item, aí não acontece nada. Vocês viram que só piscou, né? Porque não tem mais nada para navegar. Mas, em compensação, quando eu cliquei naquele item, retornou o ID 4. Então, vocês podem ver aqui que no case 4, eu imprimo uma mensagem que é item B selecionado. Tranquilo? Maravilha. Tem uma explicação bem detalhada de como é que funcionam esses IDs aí, tá, gente? Se vocês não quiserem testar item a item, talvez seja mais prático, sendo bem honesto com vocês, tá? Talvez o mais prático seja olhar aqui na serial e anotar, né? Ah, o item A é o 0, o voltar é o 1, vamos ver, o item A.A é o 2, o item A.B é o 3, e assim por diante, né? Notem que o voltar vai ter números diferentes conforme a posição do menu, tá? Então, notem que o voltar aqui, o voltar a partir, desculpe, o voltar a partir do item D, ele tem uma identificação diferente desse voltar, né? Certo? Até porque tem que ser, né, gente? Porque são itens distintos, tá? São posições distintas no meu menu. Tranquilo? Então, quando eu clicar aqui no selecionar, ó, vai dizer que a identificação é 7. Tranquilo? Maravilha. Ok. Como é que a gente sabe esses números, tá? Tem uma regrinha, tá, gente? Quando vocês chamam a função start, ele já inicia que o primeiro identificador sempre vai ser 0. Quando vocês chamam o add, ele sempre vai adicionar 1 no último identificador. Então, para o item A, ele vai associar o item A ao primeiro identificador, que é o 0. Maravilha? Então, para o item A, o identificador global vai ser 0. Como vocês estão dizendo que existe um submenu, automaticamente ele vai adicionar o item voltar associado ao item A. Então, o voltar vai receber a identificação 2, tá? Aí, quando vocês chamarem aqui essa função aqui, a última identificação era 1, né? Para o voltar. Perdão, vamos lá do início. Para o item A,
a identificação global vai ser 0. Como a gente está identificando que tem um submenu, melhor eu fazer por aqui, né? Para o item A, a gente tem a identificação 0. Esse cara aqui, já que vocês estão criando um submenu, ele vai receber a identificação 1. E em seguida eu chamo os itens que criam o A.A e o A.B. Então esse cara vai receber a identificação 2 e esse a identificação 3. Em seguida eu chamo o que cria o item B, que vai receber a identificação 4. Depois eu chamo o que cria o item C, que vai receber a identificação 5. Aí eu chamo a função que cria o item D, que vai receber a identificação 6. Como eu estou indicando aqui que o item D tem um submenu, além de eu associar a identificação 6 ao D, eu já vou criar o item voltar, que vai receber a identificação 7. E aí continua essa lógica, tá? Conforme a ordem das chamadas das diferentes funções. Mas, de novo, se vocês usarem aquele códigozinho, vocês conseguem observar isso testando ao navegar no menu. Deixa eu voltar aqui e mostrar um outro exemplo. Que é esse cara aqui. Nesse exemplo, gente, eu só estou mostrando para vocês como é que a gente poderia implementar, obviamente, uma operação a partir do menu, que é aquele exemplo que eu tinha mostrado na aula anterior, tá? No nosso encontro síncrono anterior. Vai ter a navegação que a gente tinha para aquele cara, tá? Só que aqui eu vou conseguir fazer os LEDs ligarem, etc. Tá? Então, o que nos interessa aqui, nesse caso não vai mostrar nada na serial, tá? Notem que é o mesmo código da biblioteca, tá? O que eu quero aqui é mostrar a função de navegação. Ó. Aqui tem um trabalho com teclado e tudo mais, né? Então aqui, ó, notem que eu estou criando a estrutura do meu menu, né? Que vai ter a opção selecionar LED, aí um submenu LED azul, LED verde, opção liga, desliga, piscar e seta tempo, tá? Quando eu mostrar aqui, vocês vão ver essas opções, ó. Selecionar LED, liga, desliga, piscar e seta tempo. Maravilha? Só para mostrar aqui o que está acontecendo. Quando eu clico no selecionar LED, eu entro no submenu, que permite eu escolher o LED. Vou escolher aqui o LED verde, tá? Escolhi o LED verde, vou clicar em voltar e vou mandar ligar. E não funcionou, ligou os dois. O que houve aqui? Na verdade, eu acho que eu selecionei a opção de piscar, só um pouquinho. Pode ser na implementação do meu código que eu fiz alguma bobagem, tá? É óbvio. O piscar deveria fazer eles... Não. Ué? A identificação aqui ficou errada. A gente vai ter que corrigir isso daí, tá? Em seguida eu vou ver, tá, gente? Aconteceu alguma coisa aqui nos IDs gerais que eu não me dei conta, que a gente vai ter que corrigir. Bom, maravilha. Mas, em suma, a estrutura do menu foi criada, tá? O que importa aqui, fora a questão de leitura do teclado, que a gente já discutiu na aula passada, aqui a minha função de navega menu, né? Está aqui implementada, semelhante ao que a gente viu antes, né? Está aqui aquela parte para mostrar na serial os dados da navegação. E aqui agora eu tenho o meu switch, né? Que indica se é para eu ligar o LED azul, o LED verde, né? Se é para ligar e desligar os LEDs, assim por diante. Ok. Se é para mandar piscar os LEDs, tá? Ou se é para pedir que o teclado apareça, tá? Então aqui, gente, quando eu implemento o meu switch em razão das opções do meu menu, cada um dos casos significa uma situação que eu estou implementando, tá? No meu código. E aí, o atualizar o menu, basicamente, é a mesma coisa, né? Só atualiza ali no LCD, tá? E aqui, obviamente, eu tenho o restante do código, que representa a leitura do teclado, ou a máquina de estados aqui que fica fazendo os LEDs piscarem, tá? Então, o meu código começa a aumentar, mas é uma expansão daquele exemplo que eu tinha mostrado para vocês antes. Deixa eu só ver aqui a navegação, tá? Vamos ver, eu seleciono a LED, é o identificador 0, maravilha. O LED azul é o ID 2. Ué, o que houve aqui? Ué, que estranho. Um pouquinho, cara. Os breaks estão ali. Tinha testado isso daqui já antes para vocês, eu acho. Vamos lá.
LED azul. Tá. Olha, não tá navegando. Ué. Tá acontecendo algum errinho aqui. Esse código é mais antigo, então me permitam, por favor, fazer uma... Eu devo ter corrigido alguma coisa na biblioteca que eu não fiz. Então, só um segundinho. Deixa eu copiar aqui o código da biblioteca e atualizar no... Provavelmente é isso, tá? Uma coisa que eu acabei corrigindo e não mexi nesse código aqui. Porque é chato isso, né? Eu tenho que vir no Tinkercad e colar tudo, não consigo dar um include, né? Então é provável que seja alguma correção que eu fiz e não adicionei aqui. Deixa eu alterar. E não tinha me dado conta, provavelmente, porque eu acabei mexendo naquele outro código lá, naquele outro exemplo. Vamos ver. Tá. Se não der nenhum erro, eu vou ficar feliz. Vamos lá. Esses copy-paste aqui tem tudo para dar problema. Vamos ver se está funcionando. Liga, desliga. Piscar, seta tempo. Vamos lá. Selecionar LED. Voltar está funcionando. Selecionar LED está ali. LED azul. Não, e deu o mesmo erro. Que estranho. Um pouquinho. Alguma coisa aqui que eu me passei. Curioso que vai acontecer. Eu testei esse cara, tenho quase certeza. Mas tudo bem. Aqui não é, porque aqui só faz a navegação. A opção de seleção também não deveria dar problema. Deixa eu abrir o outro código aqui só para eu ver uma coisa, cara. Não é possível. Vocês vão notar que não acontece aquilo que está acontecendo naquele cara. Ah, não. Não é esse cara, não. Esse. Vocês vão ver que vai acontecer bonitinho a seleção, ó. Ó, vou selecionar o item A, ó. Vou clicar no voltar, voltou, fui para o item A, item A.A. Estão vendo aqui que ele permanece no A.A? É, mas a navegação realmente está... Não está quebrando não, tá ali. A.A, A.B, olha ali, ó. Tá funcionando direitinho. Não sei o que eu fiz naquele código lá, teria que olhar com calma. Vou tentar copiar daqui, vai que eu me passei em mais alguma coisa. Sempre tem a chance. Ou não é na biblioteca, no exemplo não é o problema, que também tem a chance de estar ali no exemplo e eu não sei o que eu fiz lá de errado, que eu vou ter que olhar com calma. Vamos lá. Pode ser a identificação do item pai, talvez que eu passei errado, é possível. E vamos ver. Tá, certinho. Seleciona LED, voltar. Tá funcionando. Aqui. LED azul. Ah, isso daqui não é para acontecer, tá? O que houve aqui? Vamos ver aqui no setup se eu fiz alguma bobagem. Eu só alterei do exemplo que eu tinha feito para vocês, sempre tem a chance de eu ter feito uma bobagem. Vamos ver. Então, LED azul, pai. Pai, tá certo. LED azul e LED verde, que estranho. Tá.
Mais um testezinho aqui rápido. Olha, não tá vindo aqui para adicionar o tempo. Ué. Só para mostrar basicamente o que eu quero fazer, tá, gente? Para quem não lembra ou quem não assistiu a aula passada. Aqui não... Era esse daqui. Aqui eu criei a estrutura do menu na mão, tá? Talvez eu tenha que recriar ali com vocês a estrutura do menu, é o que eu vou ver em seguida. Mas só para mostrar o que o código deveria fazer, tá? Basicamente, né? Quando eu clicar aqui no selecionar LED e selecionar o azul e mandar ligar, ele tem que ligar o LED azul, vocês estão vendo? Se eu clicar de novo, né, ele desliga. Então, vou ligar aqui o LED azul. Vou selecionar o LED verde, tá? Eu vou ligar o verde. Olha ali, liguei o verde ou desligo o verde, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Tem uma opção aqui que é para fazer a leitura do teclado, aí aparece aí o entre valor, né? E aí a gente poderia digitar aqui, sei lá, 500 milissegundos, né? E aí quando eu mandar piscar, ele vai ficar piscando os LEDs tem um intervalo de 500 milissegundos desligado, 500 milissegundos ligado, tá? E aí eu acho que até eu tinha mostrado isso daqui para vocês na aula passada e tinha funcionado, não sei o que houve aqui, tá? Alguma bobagem. Deixa eu dar uma revisada aqui no código. Tem A, retorna para pai1 é usado aqui, tá certo. O princípio tá certo. Message 2, message 3. Não, desculpe, aqui. Tô olhando o lugar errado. Tá. Vou fazer isso só para eu ir mexendo aqui, tá? Fazendo uma revisão. Maravilha. Então, aqui eu estou indicando que selecionar LED a partir do menu Sistema. Tá aqui o Pai, maravilha. É um submenu, ok. Tá. Message 2. Aqui é Message 2. Message 2, tá? Então, adiciono no meu menu a opção LED azul, cujo pai está armazenado aqui na variável pai, maravilha. Cuja raiz está armazenada na variável pai. Tá aqui, ó. Não é um submenu. É isso, gente. Eu fiz alguma bobagem para mostrar alguma coisa e estava me passando ali, ó, no false, tá? Aquele true ali faz toda a diferença. Vamos ver se era isso. Seleciona LED. Vamos lá, LED azul. Olha aí, ficou o LED azul, né? LED verde, olha ali, estão vendo? Agora sim. Fiquei mais tranquilo, né? O que eu fiz de bobagem? Era ao criar o meu menu, eu tinha feito alguma coisa errada. Eu acho que tá o verde, ó, ligou o verde, né? Se eu apertar de novo, ele desliga o verde. Então, ok, tá? Bom, tinha feito uma pequena bobagem ali, né? O que importa aqui na realidade, né, gente? Importa aqui que a função que permite a gente acionar as outras opções é a função que está associada à navegação do menu, tá? E essa função faz o que em essência, né, pessoal? Basicamente, e eu tenho que ver se eu não deixei no exemplo ali para vocês errado, mas basicamente o que eu faço? A partir da identificação do item que foi selecionado, eu modifico variáveis do meu código que permitem que outras coisas sejam realizadas nele, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou indicando se é o LED azul ou se é o LED verde que tem que ser ligado. Então, aqui eu estou indicando que é o azul, obviamente, e aqui eu estou indicando que é o verde, né? Se seleciona aquela opção liga e desliga. Se eu indiquei que era para ligar o azul, eu ligo o azul. Se eu indiquei que era para ligar o verde, eu ligo o verde. Na opção lá que manda piscar os LEDs, tem uma variável chamar rodar máquina A, que eu alterno o valor dela, tá? E aí lá na minha função loop, ó, baseado nessa variável, eu executo a máquina de status que fica fazendo os LEDs ficarem piscando. E na opção
que manda setar tempo, eu seto essa variável de teclado, que lá na minha função loop aciona a leitura lá do teclado para a gente digitar o valor. Então, basicamente é isso, tá? Antes de eu esquecer, deixa eu ver se eu não... tem que alterar essa daqui, tá? Antes que eu deixar um exemplinho ali que ficou com erro para vocês, tá? Vocês me permitam, por favor, alterar aquele valor, porque senão vai ficar, na hora que vocês usarem, vai ficar aquele errinho lá. Não é um erro, né? Ele cria um submenu que não deveria existir. Deixa eu só alterar lá. Senão vocês ficam com esse erro pro resto da vida. Bom, óbvio que vocês têm que ler o material, óbvio que vocês têm que tentar usar esses códigos, têm que tentar compreender o que está sendo feito ali, tá? Eu tento comentar bastante o código, né, pessoal? Então, por favor, isso daqui tem que ser falso. Então, por favor, né, testem, tentem usar, leiam aqui o texto que eu preparei para vocês. Não é tão grande assim, umas 8, 10 páginas, tá? Que eu tentei preparar aqui para vocês explicando tudo que está sendo feito ali, tá? E mexam com esses códigos, né, pessoal? De novo, estendendo os exemplos que a gente construiu aqui com vocês, tá? Vocês certamente conseguem implementar o trabalho lá final que vocês já devem estar com ele bastante encaminhado. Bom, buenas, tá? Antes de eu abrir aí para eventuais dúvidas relacionadas ao trabalho, deixa eu perguntar se ficou alguma dúvida aqui relacionada ao menu, alguma coisa que vocês queiram que eu explique mais, especificamente do menu, da biblioteca menu. Alguma dúvida, gente? Depois eu vou botar essa gravação lá no Moodle, não se preocupe. Mas vamos lá, alguma dúvida específica referente ao uso dessa biblioteca? Dou-lhe uma. Fala. Uma dúvida. Fala, André. Essa biblioteca, ontem eu consegui fazer o Mega rodar, tá? O Arduino Mega rodar. Tá. Essa biblioteca roda no Mega também? Qualquer um. Tá, beleza. Se fosse o SP32 rodava, tá? Ela é independente, tá? Ela não, na verdade, ela não depende de nada do microcontrolador, tá? Ela só cria ponteiros, coisas em memória. Aí o resto físico, aí tu tem que ligar o LCD direitinho. Funciona em qualquer micro, tá? Se tu quiser fazer isso com 8051, vai funcionar. Valeu. Tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, beleza. Gente, vamos lá. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, então. O Marcelo tinha dito que tinha algumas dúvidas em termos de conteúdo aqui. É isso que eu tenho para expor, tá? Tem mais um conteúdo que eu deixei para vocês no Moodle. Deixa eu só mostrar aqui, tá? Gente, óbvio, né? Comentários antes de abrir para ti, tá, Marcelo? Desculpe. Fora essa questão aqui do uso aqui para a criação dos menus, vocês viram que eu deixei lá para vocês na aula que seria para vocês assistirem referente à semana passada, eu deixei para vocês uma parte de sensoriamento de velocidade. Na verdade, isso aqui eu já tinha deixado há mais tempo, né? Deixa eu me achar aqui. Perdão. A gente não está aqui, não. A gente está aqui, ó. Dia 25, né? Aula de hoje. Eu deixei para vocês lá uma videoaula referente a como vocês usam o sensor de velocidade do motor, tá? Só deixa eu deixar uma observação, tá? Assistam esse vídeo com calma e vocês vão ver que o sensor de velocidade, que é um sensor que é de interrupção de um feixe de infravermelho, tá? Ele exige, pessoal, que vocês usem um filtro RC na saída. Assistam o vídeo que vocês vão ver que eu comento, tá? Vocês têm que usar um filtrinho ali, eu até comento valores, alguém pergunta valores, eu comento valores ali, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas dos valores, me mandem uma pergunta aí pelo fórum, por e-mail, porque se vocês não colocarem esse filtro RC, o que acontece? O Atmega 2560, que é o Arduino Mega, tá, André, por exemplo, ele é muito sensível a flutuações de nível no pino que está associado a uma interrupção, tá? E aquele sensor, ele gera um monte de ruído.
Então, o que acontece, basicamente? O que era para ser uma interrupção do feixe de luz, ele acaba gerando 5, 6 contagens. É como se tivesse interrompido 5, 6 vezes. Tá? Por quê? Porque ele gera um tremelico no sinal, um bounce no sinal, por assim dizer, que o Arduino acaba contando, acaba considerando como válido. Então, vocês têm que botar esse filtrinho RC, que é para eliminar esse efeito. Tá? Nesse caso, não existe como a gente fazer debounce em software. Tá? Então, o debounce tem que ser físico. Vocês têm que usar esse filtro RC, senão não vai funcionar em termos de interrupções. Eu deixei para vocês uma leitura, que vocês notem que eu deixei como opcional, mas eu quero que vocês leiam, tá? Que é uma leitura mais aprofundada referente a interrupções, tá, pessoal? Mas que eu não vou cobrar de vocês, tá? Eu não vou exigir que vocês leiam isso daqui. Isso daqui exigiria, a gente está num semestre compacto, né? Para eu conseguir abordar todos esses itens aqui, exigiria um pouco mais de tempo, tá? E a gente não teve esse tempo, então teve muito sábado aí que acabou engolindo os tais sábados letivos, que acabaram engolindo aí o nosso semestre, tá? Mas eu recomendo que vocês façam a leitura. E na outra semana, para a semana que vem, né? Daí eu deixei aqui, inclusive, de 1/9 e 4/9. Aí vocês têm uma parte final, que é a parte de AD. Cara, tem muito mais coisa que eu gostaria de abordar com vocês, tá? Quem quiser, tá? Tem a parte de acionamento transistorizado, a parte de acionamento a relé, a parte de motor de passo, a parte de servomotor, tudo isso, gente, num semestre normal, normalmente eu vejo, tá? A parte de motor de passo, parte de servomotor, seria uma aula para cada um deles, ou uma aula para abordar os dois, não é um assunto complicado, tá? Mas, infelizmente, aqui eu também não quis já colocar mais coisas do que o necessário. A exemplo aqui da parte de interrupções, eu deixei um capítulo aqui específico, tá? Que eu não vou cobrar de vocês, referente a como funciona a conversão AD dentro do Atmega 2560, tá? Brincar com vocês, tá? Passem esse semestre que, se houver volta presencial, é provável que eu veja isso em aula, tá? E aqui é o detalhamento mais físico de como é que funciona o conversor AD. O que lá no Arduino a gente usa analog read, tá? Na prática vira toda uma avaliação de como usar o conversor AD diretamente, tá? Então aqui tem um monte de coisa, tem exemplo aqui que eu nem coloquei nesse texto que eu fiz, tá? Mas basicamente como é que a gente usa esse conversor, ok? E depois disso a gente já tem a prova, né, gente? Eu sei que eu estou devendo as notas até sexta-feira, eu pretendo corrigir, tá? Semana passada foi os conselhos lá do integrado, tá? Então, essa semana eu já estou um pouquinho mais livre, eu consigo até sexta-feira deixar as notas da prova 1 publicadas lá para vocês, tá? Marcelo, fica à vontade. Quem tiver dúvidas do trabalho, vai falando aí também, tá, pessoal? Eu falei um monte de coisa achando que eu estava compartilhando a tela e eu não estava compartilhando, mas vocês vão ver lá no Moodle, tá? Desculpa. Agora que eu me dei conta que eu não estava compartilhando. Fala, Marcelo. Eu vou falar um pouquinho a respeito do laboratório, da forma que eu estou fazendo e as dificuldades que eu estou encontrando. Daqui a pouco também pode ser de outros colegas também, né? Pode ser, vai falando. Basicamente o que eu fiz até agora, tá? Tá. Eu venho acompanhando as videoaulas que estão postadas no Moodle, com os códigos, vou estudando, vou avaliando e estou montando bastante no Tinkercad, né? Uhum. Eu uso o Tinkercad bem como digamos assim, quase um rascunho do trabalho, né? Sim. Porque o código ali, estando certo ali, já é meio caminho andado, digamos assim, né? Sim. Mas, Marcelo, só uma dica, tá? Pode usar o Tinkercad, cara, mas pelo menos uma semana para tu usar o circuito físico, tá? Porque vai ter diferença. Sim, eu já coloquei Arduino Mega, já fiz teste com LED, que ele está funcionando. Então, eu tenho essa noção que tem que ter um tempo bom para fazer a montagem física do hardware, né? Isso. O que eu consegui fazer já, né? Eu consegui criar os menus, consegui ligar o motor, fazer ali a regulagem de velocidade, mas inverter a rotação também. Então, eu acredito que uma boa parte esteja bem dominada. 80%. Tá? As minhas dúvidas que eu fiquei mesmo agora seria no item D e no item E do laboratório. Tá, deixa eu abrir lá que eu não me lembro. Tá? O D é digamos assim, são dois botões que a cada clique ele tem que subir 50 RPM, na verdade. Eu não sei se tem como daria uma dica de como executar isso. E o item Na verdade é assim, ó, esse é fácil, esse ainda bem que vão começar pelo simples, tá? Tu vai ter 2 botões, maravilha? Tu vai usar nesses botões com a biblioteca Button. Quando o cara clicar o botão,
Tu tem que ter dentro do teu código uma variável que representa a velocidade alvo, a velocidade setada. A dica que eu te dou, Marcelo, e para os demais também, vocês têm que ter duas variáveis na prática, tá? Tem que ter uma variável que representa a velocidade setada, a velocidade configurada do motor, e tem que ter uma segunda variável que representa a velocidade medida, tá bom? Quando o cara clicar nesse botão para aumentar, a cada vez que ele clicar, tu simplesmente vai pegar o valor da variável que representa a velocidade configurada e tu vai aumentar, vai incrementar nesse tanto. Qual é o tanto aqui que eu falei? 50 RPM. Tu vai fazer mais 50. Tu vai fazer assim, algo do tipo, velocidade setada igual a velocidade setada mais 50, entendeu? Se o cara clicar para diminuir, tu vai fazer velocidade setada igual a velocidade setada menos 50. Só cuida para nunca ficar menor que zero, né? Então bota um if para se tu diminuir, não pode ser menor que Eu zero. ia dizer, fazer uma estrutura com if, provavelmente. Isso, tá? E essa mesma variável vai ser a variável que vai receber o valor que o cara vai setar no teclado, entendeu? Uhum. Mas E aí seria depois tu tem a no... velocidade Já medida, que é seria... outra história. É dizer, essa setada já é um item de menu, na verdade, né? Isso, Já tá é a associado ao menu. variável, já é a variável que nós temos que fazer para fazer a Isso. velocidade, né? Uhum, que tu lê a partir do teclado, né? Isso. Certo. Então seria acrescentar mais uma variável, então, para essa medida, então, né? Isso. E essa velocidade medida, tu vai alterar pela essa rotina de interrupção, que eu botei o exemplo ali para vocês na aula também, tá? Nessa videoaula. Tu vai modificar ela naquela interrupção. Só lembra o seguinte. Bom, na verdade, tu vai fazer isso. Tu vai modificar ela, não na interrupção propriamente dito, tá? Se tu olhar o código, posso compartilhar aqui com vocês? Só para mostrar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Não me lembro qual é a aula. Deixa eu ver, achar a aula aqui agora. Tá aqui, ó. Exemplo com interrupções e sensor de velocidade. Tá vendo aqui? Cara, assim, ó, existe uma rotina, que é essa rotina aqui. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Existe uma rotina que é essa daqui, ó, que é a função que é acionada pela interrupção que é percebida pelo Arduino quando o sensor de velocidade indica que, digamos assim, interrompeu o feixe de luz no tacômetro. Maravilha? Uhum. Aí tu chama isso, aí tu faz o quê? Tem uma variável contador, né? Que cuidado, que tem que ter esse volatile aqui na frente, tá? Tem uma variável contador que ela é incrementada. Aí o que que tu faz, ó? Aqui eu fiz a cada segundo. A cada segundo, tu para as interrupções, tu armazena o valor de quantas interrupções do feixe de luz aconteceu dentro de um segundo, e aí tu teria que aqui fazer o cálculo do RPM. Maravilha? Barbada, né? Cá entre nós. Contador, que está em tempo agora, né? Contador representa quantos pulls, quantas interrupções aconteceu num certo segundo, tá? Ou seja, quantas vezes o feixe de luz foi interrompido. Maravilha? Digamos, só para dar um exemplo, né? Digamos que a tua roda dentada, ela tenha dois buracos. Ela tenha dois buracos, maravilha? Então, tu vai ter duas interrupções, ou seja, o contador vai ter que aumentar duas vezes a cada giro da roda. Tranquilo? Certo. Tem que levar isso em consideração para calcular o RPM, né? E aí é só fazer uma continha ali matemática para sair o RPM, as rotações por minuto, né? Então, tu sabe que se interrompeu duas vezes, a volta deu uma rotação. Aí tu tem que calcular quantas vezes aconteceu isso em um minuto para dar o RPM. Maravilha? Não somente, aí tu vai obter em suma, né? Eu não botei aqui de propósito, né? Mas, digamos assim, entre essas duas instruções aqui, tu vai fazer o cálculo do RPM, tá? Vai ter aqui uma variável, sei lá, float RPM medido, tá? Tu vai calcular o RPM medido a partir do valor do contador, maravilha. E aí tu tem o RPM medido. Habilitou as interrupções de novo, e aqui nesse mesmo temporizador aqui, tu poderia aí fazer atuação de controle, tá? Que é modificar o valor médio lá, o valor do PWM, que é de 0 a 255, né? Que representa a tensão média sobre o motor. Aí tu vai aumentar ou vai diminuir em razão do que aqui que eu passei para vocês, em razão do erro, né? Ou seja, em razão
da diferença entre a velocidade pretendida e a velocidade medida. Em suma, né? RPM setado, RPM medido, subtrai um do outro, né? E em razão disso, tu vai ter que gerar como saída da atuação de controle um valor que vai de 0 a 255. Então, tem que ter uma constante aí, né? Que representa a constante de controle proporcional do teu sistema, tá? Que vai fazer justamente o ajuste da velocidade, da velocidade não, né? Vai fazer o ajuste da tensão média sobre o motor, e essa tensão média sobre o motor vai ocasionar um aumento ou uma redução da velocidade. Tá? Desculpa, Marcelo, falei mais coisas aqui. Continua da tua última dúvida lá. É justamente o item E, que eu fiquei um pouco na dúvida de como que realmente tu estaria pedindo nele, né? Mas tu já acabou falando, eu acho, na verdade. Basicamente é isso, tá? Em suma, voltando aqui então. A cada segundo, isso daqui significa o quê? Que eu tenho um temporizador que está executando a cada segundo. Maravilha? A cada segundo eu faço o quê? Eu pego qual era o valor, quantas interrupções da minha roda eu percebi. Aí eu não botei isso daqui, justamente porque eu quero que vocês façam no trabalho. Aí eu calculo o RPM medido, tá? E aí aqui no final, ao invés de eu botar essas seriais aqui, ou poderia, sei lá, fazer um código a mais aqui antes disso tudo, tá? Mas depois de eu fazer o cálculo do RPM medido, eu calculo o erro, né? E o erro é o quê? RPM setado menos RPM medido. Nota que o erro vai poder ser positivo ou negativo, concorda comigo? Vai ser positivo se o RPM setado for maior que o medido, e vai ser negativo o erro se o RPM setado for menor que o medido, porque tu tá tirando a diferença. É uma planta, né? Tu tá entrando num somador, literalmente, tá? E isso daí tá gerando como saída um erro. Então tu vai ter um erro que vai poder ser negativo ou positivo. Novamente, em razão disso, tu tem que transformar este erro num aumento da tensão sobre o motor ou numa redução da tensão sobre o motor. Vai ter que ter uma constante aí, uma continha para fazer essa associação. Tranquilo? Mas Essa isso parte. seria só em termos de monitoramento ou vai interferir diretamente no meu programa? Não vai interferir. Como assim vai interferir diretamente no teu programa? Me explica. Eu digo, tu queres isso em termos de monitoramento, para aparecer no serial. Na verdade, eu acho que eu peço para aparecer isso no LCD, se eu não me engano. Ou não. Aqui, ó. Ah, não. Ó. Não, desculpe. O programa vai reajustar a velocidade. Já respondo, só um pouquinho. Deixa eu ler aqui o que eu pedi para vocês. Ó, tá aqui. Não, o sistema é capaz de monitorar, em razão da velocidade medida. Eu não botei isso daqui, tá? Eu me passei aqui, realmente. Mas sim, né, cara, de alguma forma, tu tem que mostrar qual é a velocidade setada e qual é a velocidade medida, para a gente ver se está acontecendo o aumento ou a redução da velocidade medida para tentar atingir a velocidade setada. Isso aqui é um sistema de controle, tá, Marcelo? O objetivo é o quê? Tu está configurando uma velocidade do motor e tu quer que o teu programa faça com que o motor atinja essa velocidade. Tu pode me mostrar isso tanto na serial quanto no LCD, entendeu? É um ajuste automático, sim, Thiago. O item E é este ajuste automático. Tá aqui, ó. Ajustar automaticamente essa velocidade. Tá? O que é este ajuste automático? Esse ajuste automático é isso que eu falei para vocês. Vocês vão ter uma variável onde está a velocidade setada, vocês vão ter uma variável onde está a velocidade medida. Em razão da velocidade setada e da velocidade medida, vocês vão ter uma diferença, que é o erro. Tá? Em razão desse erro, vocês vão ter que determinar qual é a tensão média no motor. Como é que tu determina qual é a tensão média no motor? Analog write. O analog write no pino lá da tensão do motor, Marcelo já deve ter feito isso, né, Marcelo? Vai de 0 a 255. Em razão do erro, tu vai ter que aumentar esse valor de 0 a 255 ou reduzir. Na prática, gente, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eu não vou alterar aqui, tá? Não vou alterar aqui. Eu só vou mostrar, só vou usar aqui para mostrar para vocês, ó. Para dar uma ideia
Tá? Aqui, ó. Bom, isso aqui eu vou cancelar essas alterações depois, tá, gente? Aqui tu teria que ter alguma coisa, ó. Calcula velocidade medida. Então, aqui, né? Velocidade medida igual a contador vezes... Vou fazer assim, né? Como é que eu posso dizer aqui? Função contador. Não, mas isso aqui vocês vão entender que é para chamar uma função. Contador vezes alguma coisa. Maravilha? Não sei, vocês vão ter que fazer uma conta, né? Faça. Não necessariamente é vezes, tá, gente? Vou colocar assim. Faça uma conta usando contador para transformar interrupções por segundo em RPM. Maravilha? Aí tu fez isso. Tranquilo? Buenas. Não dá para esquecer que depois que tu fez essa conta, tu tem que fazer o contador voltar a zero, senão a velocidade sempre vai aumentar. Então, maravilha, tá? E tu fez isso daqui. Ok. Depois disso daqui, aí tu tem que ter atuação de controle. Como é que tu vai fazer a atuação de controle? Tu vai ter que ter o erro. O erro é o quê? Velocidade setada menos velocidade medida. Maravilha? Aí tu vai ter... Isso daí tu calculou o erro. Aí tu tem que ter atuação, né? Qual é a atuação? Tu pode ter uma variável aqui chamada ajuste PWM. Aí tu vai fazer ajuste PWM, é ajuste PWM, mais constante de controle vezes o erro. Aí tu vai fazer analog write e no motor ajuste PWM. Maravilha? Basicamente é isso, gente. A questão qual é? Que vocês vão ter que achar uma constante que faça um ajuste bom. Se tu botar uma constante muito alta, o teu motor vai passar muito do setup. Se tu botar uma constante muito baixa, vai demorar muito para o motor chegar no setup. E óbvio, né? Vocês têm que sempre lembrar, vocês vão ter que fazer uma coisa desse tipo, né? If ajuste PWM menor que zero, ajuste PWM tem que ser igual a zero. E você tem que limitar, né? Porque ele pode ficar no máximo de 0 a 255. Esses são os valores máximos, tá? Outra coisa, gente. Eu tinha comentado isso com o Anderson na última aula, tá? Cara, nada te obriga... Vamos lá, desse jeito que eu fiz aqui, tu tá fazendo a medição e o ajuste do controle a cada segundo. Maravilha? Isso pode ser muito rápido. Digamos assim, tu setou a tua velocidade para 7.000 RPMs, o motor partiu de zero, tá? Ele vai levar, sei lá, 20 segundos para chegar em 7.000 RPMs, e tu tá tentando ajustar de segundo em segundo, tranquilo? Então, o que tu pode fazer? Não, cara, é melhor eu fazer o meu ajuste a cada 5 segundos, não a cada segundo, entendeu? Então, tu verifica a velocidade medida a cada 5 segundos, tá? E aí tu ajusta o motor também a cada 5 segundos. Obviamente, né, gente? Só que vocês têm que tomar cuidado que se vocês alterarem esse tempo aqui para 5 segundos, vai mexer aqui na conta, né, do RPM, maravilha? Certo? É meio óbvio isso, né? Mas cuidado, né? Por quê? Porque se vocês forem fazer essa conta de segundo em segundo é uma coisa. Se vocês forem fazer essa conta de 5 em 5 segundos, é óbvio que o valor que vai vir na variável contador vai ser o valor das interrupções produzidas para um intervalo de 5 segundos. Conseguiu ficar um pouco mais claro, Marcelo? Deu uma boa coreada, sim. Obrigado. Basicamente é isso, tá, gente? E aí, por que fazer constante de controle? Cara, basicamente, eu não sei quem é que está fazendo ou já fez práticas de sistemas de controle. A gente está implementando um controle proporcional. Vocês já ouviram falar em PID, né? Controle proporcional integral derivativo. A gente está fazendo um controle proporcional aqui. Maravilha? Essa daqui é a famosa, a constante de controle aqui é a famosa KP, né? É o KP que a gente está usando, né? Que é a constante de proporcionalidade.
Poderia fazer integral e derivativo? Sim. Integral e derivativo eu precisaria de mais variáveis, tá? Se fosse derivativo, eu precisaria de 2 variáveis, a medição atual e a anterior. Se for integral, eu preciso somar o erro ao longo do tempo. Então, precisaria do erro anterior e o erro atual. Mas eu consigo fazer em código. Já estou mostrando para vocês que aquilo que vocês fazem no CLP dá para fazer no Arduino, tá? É óbvio. Até porque o CLP nada mais é do que um microcontrolador lá dentro, né? Dúvidas, gente? Eu ia te perguntar, não pode colar isso no Moodle como lembrete? Puxa. Posso. Cancelar aqui. Não tá completo isso daí que eu falei, né, gente? Eu só dei as linhas gerais, tá? Eu fico meio preocupado que vocês ficam achando que é aquilo ali. Não é aquilo ali, tá? É só... Aquilo é uma visão geral, tá? Deixa eu abrir a edição aqui. Ai, muita coisa que vai, cara. Pelo amor de Deus, vocês mudam, estão ficando cada dia que passa mais difíceis de manter. Deixa eu botar aqui, então. Vou botar aqui uma observação, então. Não esqueça que esse cálculo depende do intervalo do temporizador. Tá? Por 1 segundo ou 5 segundos. Ou outro tempo. Adapte o cálculo, tá? RPM todo mundo sabe, né? Rotar giros por minuto, né? Então, façam o cálculo adequado, tá bom? Maravilha. Postado, cara. Obrigado. Nada. Cadê? Aqui. Dúvidas, gente? Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Nenhuma dúvida a mais referente ao trabalho? Gente, assim, eu não previ uma aula síncrona para a semana que vem, tá? Mas se vocês tiverem mais dúvidas do trabalho, só me mandem um e-mail que a gente faz um encontro semana que vem e continuamos conversando aí, que nem eu fiz agora, tá? Tentando tirar as dúvidas aí para vocês de como é que vocês podem fazer essa implementação, tá bom? Nenhuma dúvida a mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, se não tem nenhuma dúvida a mais, gente, a gente encerra por aí, tá? De novo, as notas da prova eu tento botar para vocês até sexta-feira, tá? E a prova de vocês, na verdade, até eu mostrei aqui, né? É meio que para... Só que não tá certo esses números aqui só, tá? Na semana do 8 do 9, vocês têm a prova final, tá? Aqui, nessa aula do 11 do 9, é onde vocês entregam os trabalhos, se não me falha a memória. Eu acho que é isso. Não tá mostrando a tela. Bom. Ainda bem que tu me avisou dessa vez, cara. Mania, cara, eu tiro o negócio e esqueço que eu tirei. Desculpa o corte rápido aí, mas... Não, foi bom tu cortar mesmo. Lembrando, tá, gente? Olha aqui, a data de entrega do trabalho tá casadinha, né? É dia 11 de setembro, né? 23h59. Como a gente está sem aula presencial, vocês viram a novela, alguns acompanharam, o Thaleson acompanhou, né? A novela que foi pro Mano e pro Augusto conseguir dar aula, né, Thaleson? E como eu me recuso terminantemente a fazer esse tipo de novela, porque isso daí, ao meu ver, é obrigação da gestão e não aquela novela toda para o cara vir dar aula de laboratório, tá? E não tem muita razão para não estar mais tendo aula. Como é que vocês vão me apresentar isso, tá?
vocês gravam um vídeo, tá, gente? O celular de vocês gravem um videozinho mostrando ali, falando, descrevendo como é que tá o uso do trabalho, tá? E aí vocês vão me entregar. Eu acho até que eu botei instruções relativas, tá? Isso. Tá aqui, né? Vídeo demonstrativo da operação, tá? E me postem o esquemático e o código-fonte, tá? O vídeo normalmente vai ser grande, tá, pessoal? Então vocês façam o upload do vídeo no YouTube ou no Google Drive, tá? Tanto faz para mim, tá? Para eu conseguir acessar e ver o videozinho de vocês. E aí, nessa semana, então, do 11, nesse sábado do 11/9, é a entrega do trabalho, tá? Vocês vão ter uma semana aqui para fazer a prova final, tá? Eu vou ter que corrigir, na verdade, uma semana, não sei se é uma boa. Deixa eu ver se eu tenho o calendário aqui, cara. Eu quero dar prazo para vocês, tá? Mas eu não sei se eu não acabo sacaneando vocês por causa do prazo. Deixa eu confirmar isso daí, por favor. Porque, obviamente, a questão é que vocês sabem que vão me encher o saco para entregar as notas até uma data, né? Não sei se vocês sabem que o problema sempre é esse. O problema todo é este. Cadê o calendário? Segundinho, gente. Eu tenho que ver a data final, tá? Que eu pensei de um jeito e talvez não seja uma boa. Para mim é meio indiferente, mas para vocês talvez seja pior. O Bob, não, a data final é 18, se eu não me engano. É 18, deixa eu confirmar. Sábado 18. É 18. Olha, cara, bom, então vamos lá, voltando aqui no sábado 18, tem razão. Assim, ó, normalmente eu faria que nem eu fiz da outra vez, né? Eu daria uma semana, eu dei uma semana para vocês fazerem a prova, não foi isso? Foi, uma semana. Dei uma semana para vocês fazerem a prova, tá? Eu até posso dar uma semana para fazer a prova, só que aí vocês vão ficar com pouco tempo para fazer as recuperações, tá? Porque no máximo até o dia 18, tá, gente? Eu vou dizer para vocês, tá? O semestre encerra dia 18 às 23h59, tá? Eu aposto com vocês que vão estar pedindo para eu entregar as atas dia 17. Porque sempre é assim, sempre essa frescura, tá? O semestre acaba na sexta, estão pedindo as notas na quinta, tá? Então, o que eu posso tentar? Não tem muito o que eu fazer, né? Porque na semana do dia 8... eu posso tentar abrir a recuperação da primeira prova antes, é o que eu posso tentar fazer no dia 13 aqui, tá? E deixar até a sexta. Não tem muito o que eu possa fazer, tá, gente? Mas, em suma, né? Vocês têm a prova numa semana, entrega do trabalho no sábado, na outra semana vocês têm as recuperações. Tem muita mágica, tá? Fala. Só uma pergunta. O trabalho vai no sábado às 23h59. Até. Tá. Não tem como tu deixar pro domingo às 23h59? Cara, pepino é qual? Pepino é que pra tu saber se tu precisa fazer a recuperação, o que tu precisa? Tu entendeu? Por isso, cara, que não tem como eu fazer, porque infelizmente eu já expliquei para vocês, tá? O semestre acaba dia 18, dia 17 já vai estar enchendo o saco. Para tu saber se faz a recuperação, eu preciso corrigir o trabalho. Tu entendeu? Então, não é uma questão, até posso dar um dia a mais, mas vai tirar um dia da recuperação, cara. Não tem muita mágica. Entendeste? Para mim é meio indiferente, mas em suma, ganha de um lado, perde do outro, tá? Não perde e ganha. Não tem mais, cara, como mexer, tá? Gente, brincando, tá aí dos tempos, tá? Eu já dei aula na PUC, já dei aula na UX, vocês sabem disso, tá? Normalmente, cara, quando tinha trabalho, eu chegava lá na secretaria lá e dizia o seguinte, ó, vou entregar as notas dos meus alunos daqui uma semana e meia. Por quê? Porque eu dava um prazo a mais para os caras fazer trabalho. Normalmente eu era o último professor entregando nota, mas aqui no IF não dá, cara. Vocês não sabem, vocês não fazem ideia do estresse para entregar nota, tá? Coisa sem sentido até, mas tudo bem. Cara, vamos manter sábado para eu conseguir domingo lançar as notas, tá bom? E aí vocês terem ali... Aqui eu vou tentar alterar isso daqui para o dia 13, tá? Até vou anotar aqui para liberar as recuperações para onde vocês para o dia 13. E aí vocês sabem se precisa fazer ou não, né? Tá? Mais alguma coisa, gente? Dou-lhe uma.
Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Estamos na finaleira, né? Não rateiem com o trabalho, tá? Faça esse trabalho, deixem ele funcionando. Minha sugestão, tá, pessoal? É óbvio que o trabalho tem a nota de acordo com a evolução de vocês, tá? Então, não deixem algo que não funcione. Que nem o Marcelo ali falou antes, né? Já fiz isso, já testei aquilo, já testei aquilo outro. Vai evoluindo a tua implementação. Não vou mentir para vocês. A parte mais importante do trabalho é medir a velocidade e ajustar. Não resta a menor dúvida, tá? Mas tem todo o restante. Então, o que vocês devem evitar? Devem evitar tentar me entregar alguma coisa que não funciona nada, tá bom? Então, vão fazendo partes a partes, vão implementando essas diferentes funcionalidades para me entregar isso daí. Tranquilo, gente? Se não havendo mais dúvidas, encerramos por aí hoje, tá? Certo? Boa noite. Boa Beleza. noite, gente. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite.